O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a esse santo culto de adoração a Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sentir pode chamar um hino, amados. 184, cântico 184. O próximo hino, a Irmandade da Live pode pedir aí, como o Bruno vai passar para nós aqui, tá bem? Agora vamos cantar o hino 184, 184. Trevas me tiraram, glórias ao Senhor Jesus, sendo meu intercessor, traz a paz de Deus, Cristo ao meu coração, bênçãos traz do céu. Se com ele aqui, muito glorioso é, mais glorioso então será permanecer na fé. Sinto meu ser transformado pela obra do Senhor, quero ser mais consagrado, desfrutando seu amor. Meu intercessor, entre paz com Deus, isso ao meu coração, bênçãos traz do céu. Se com ele aqui viver, muito glorioso é, mais glorioso então será se permanecer na fé. Cristo é minha segurança, pois de tudo é Senhor. Tenho nele confiança, de ser sempre vencedor, sendo meu intercessor, traz-me paz com Deus, isso ao meu coração, bênçãos traz do céu. Se com ele aqui viver, muito glorioso é, mais glorioso então será se permanecer na fé. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. É o cidadão do céu? Não, né? É o 443. Cântico 443. Foi pedido ali pela live, pelos nossos irmãos. Um pouquinho mais alta a introdução, irmã Dani, por favor. Com coragem, serva de Deus. Bendito seja o Senhor que vive para sempre.
Glória ao nome santo do Senhor. Vários irmãos pediram lá na live, então vamos atender o pedido deles. O 433. Ô Ale, faz favor para mim, filho. Pega esse cenário preto aqui que tá do lado do irmão Bruno e dá pro irmão Jefferson lá. Porque o cara tem que ser bom para tocar um trompete em dó com inário em mi. Misericórdia. Como é que você tá fazendo aí, Jé? É de circo mesmo. Dá um inarinho em dó para ele. Eu vou quebrar seu galho hoje, hein, Jefferson? Tá me devendo um BK, hein? 433, irmão Dani. Glória a Jesus, glória ao nome santo do Senhor. Vamos cantar, irmão, cantar bem forte, com toda a alma. Oh, Deus bendito, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Força, igreja, força! Só cantando o coro, só cantando, só cantando. Glória a Jesus. Força, forte. Forte. O meu refúgio, minha grande sorte. Força. Nas tempestades, tu me socorres, já me fizeste cidadão do céu. Aleluia, santo é o Senhor Jesus. Siala salamaca talaia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus nas alturas.
Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos amados, nós vamos agora buscar a presença de Deus em santa oração. Quando nós nos encontramos aqui do lado de fora da igreja, e Deus colocou no coração do seu servo, e acha que essa presença de Deus maravilhosa aqui junto de nós já confirmou a intenção do coração do servo de Deus. Ele falou: irmão Rodrigo, vamos nessa primeira oração levantar um clamor, um grande clamor. Não precisa orar, ninguém faz nada. Deixa a igreja clamar, deixa a igreja orar, falar com Deus, enfim, se expressar diante do Senhor. E no final, nós fazemos uma oração encerrando e levantamos da oração. Vocês estão dispostos, irmão, a nós cair hoje num clamor diante de Deus, irmãos? Nós estamos com uma esperança tão grande. Agora começa a vacinação. Irmãos, dia 15 de março, já vai fazer 1 ano que nós estamos nessa luta, irmãos. Passou depressa, não sei, mas parecia que não ia acabar e nós já estamos aqui dando glória a Deus. Nossa igreja ficou 5 meses fechada. 5 meses. E você está aqui dando glória a Deus, de todo o teu coração. Você aí através da live. Então nós vamos clamar, nós vamos dobrar o joelho agora. Tem chegado muitos pedidos de oração. Aleluia, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Muitos pedidos de oração da nossa Irmandade da live, que também tem feito através dos comentários, também das páginas e do WhatsApp. E nós que estamos aqui presentes, por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. A papeleta está cheia de pedidos de oração. Vamos apresentar todos na mão de Deus. E se a Irmandade se mantiver nessa comunhão maravilhosa, irmão, está facinho do Senhor derramar os dons do seu Espírito Santo na igreja. Glória ao nome santo do Senhor. Aproveita, irmão, bate na porta da misericórdia de Deus e pede ao Senhor para te revestir de força, para o Senhor te revestir de poder, para o Senhor abrir o teu entendimento, te dar coragem de vencer as tuas guerras. O adversário tem lutado contra o povo de Deus de todas as maneiras, irmão, mas o diabo tem 2 trabalhos na vida do crente: ele levanta e cai, no nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, quando nós dobrarmos o joelho, quero pedir à igreja que levante um grande clamor. Fala com o teu Deus, ora, interceda por aquilo que você tem buscado, e no final nós faremos uma oração para encerrar. Se alguém se cansar por algum motivo, não se acanhe, irmão, sente-se, nós entenderemos, mas se você aguentar, fica até o fim. Hoje vamos ver se nós conseguimos entrar no Santo dos Santos, já. Glória a Deus. Lamaia. A palavra de Deus diz que existe um lugar lá, Wene, que é o Santo do Santo, um lugar inatingível, irmão, onde só o próprio Deus entra, onde a fumaça esconde aquele lugar. É uma glória, irmão, que ninguém entrou, nenhum arcanjo, nem Miguel, o arcanjo, o príncipe dos exércitos, entrou. Não temos notícia na palavra se o Filho de Deus entrou. Diz que ele está sentado à destra de Deus, mas no Santo do Santo nunca ouvimos falar se ele entrou. Mas se você crer, irmão, por fé, você vai entrar lá, no nome do Senhor Jesus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Essa noite cremos, o Senhor quer derramar algo que nunca foi derramado sobre a sua igreja. Ajoelhados, em nome de Jesus Cristo, oremos a Deus. Glória a Jesus. Clama, igreja, clama. Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e inefáveis que tu não sabes. Clama, igreja, clama a Jesus. Clama a Jesus, clama a Jesus, clama. E a Massuria canta. Clama a Jesus, clama a Jesus. Aleluia, 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 aleluia.
Glória, 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 eterna glória. Glória ao nome santo do Senhor. Pode clamar, igreja. O inferno já está correndo da tua vida. Continua clamando. Nós somos aqui essa noite os 300 de Gideão. Clama em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nome Jesus. do Senhor Jesus. Glória ao nome do Criador. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Crivo viero quebratsunai. Aleluia. Soberano Deus e Pai nosso que estás no céu, é no nome consagrado de Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, não para não, igreja, o qual continua. um dia se fez por sacrifício vivo por nós, no duro madeiro da cruz verteste o teu sangue, aleluia, aonde consumaste, Senhor, aleluia, rasgaste o véu do templo e deste-nos o direito de entrarmos diante da tua presença, aonde essa glória, essa virtude, essa essência já se constata, Senhor, que já conseguimos subir um pouco além, aleluia, do que nós já subíamos antes. Já conseguimos constatar, aleluia, que a igreja do Alphaville já subiu na comunhão e que o céu já está vindo de encontro nessa noite. Então nós não queremos pedir nada do que é terreno, nada do que é carnal, mas nós vamos te pedir agora, derrama uma glória dobrada sobre essa igreja, que nós possamos subir agora nas asas do querubim e passear sobre o céu, contemplar a essência do que há na glória. Ó Deus amado, aleluia, faça desaparecer o púlpito agora, faça desaparecer a igreja agora, mas pela visão do Todo-Poderoso nós possamos contemplar os anjos entre nós, os arcanjos, o som da trombeta, o dedilhar da harpa. Glória ao nome do Criador. Nós já estamos sentindo que a essência está entre nós. Glória ao nome do Criador. Ó Deus de majestade, Deus de honra, aleluia, vai abrindo agora as comportas do céu, aleluia, derrama sobre a tua igreja a valentia que um dia tu derramou para Davi. Ó Deus amado, nós vamos te pedir nessa noite, derrama, Senhor, a perseverança de Abraão. Ó Deus querido e santo, derrama sobre a tua igreja agora a mesma fé que tu derramou sobre a cabeça de Jó. Ó Deus de majestade, dá-nos a resistência como tu deste para Daniel entrar na cova dos leões, para renunciar o pecado, para renunciar o mundo, a carnalidade e tudo quanto ela nos oferece, porque quando nós entramos nessa glória, nada do mundo mais compensa.
Ó Deus de majestade, ó Deus de aleluia, de esperança, renova, Senhor, a esperança da vida eterna, a certeza que um dia nós iremos morar no céu. Se alguém está titubeando na fé, se alguém está titubeando, Senhor, na esperança, aleluia, que essa glória manifestada na igreja da família hoje possa firmar a nossa estaca, possa firmar-nos na certeza que um dia nós vamos viver na mesma glória manifestada. Glória ao nome do Criador. Ó Deus de majestade e Deus de honra, faz-nos constantemente, Senhor, vivermos essa glória. Já queremos acostumar a viver como nós viveremos um dia no céu, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Igreja da família, fecha na comunhão. Ó Deus de majestade, rasga a visão do teu povo agora, que eles possam ver o que nós estamos enxergando na igreja da família hoje. O querubim já está aqui, com duas asas ele cobre os rostos, com duas asas ele cobre os pés, e com duas asas ele está sobrevoando. Dá glória a Deus, igreja. Ele está passando no altar agora, ele vai pegar uma tenaz, uma brasa viva, e vai passar na boca de quem desejar. Abre a boca, dá glória a Deus, a glória de Deus vai te pegar. Calamaia, ó Deus de majestade, não afasta de nós essa glória, que nós possamos oferecer o nosso culto racional, que nós possamos oferecer, Senhor, aleluia, a nossa súplica, a nossa adoração, a nossa gratidão nesse culto, seja ela por uma lágrima, seja ela pela expressão e pelo glória da nossa boca manifesto. Não parte de nós a tua glória, manda-nos a tua palavra e nós engrandeceremos o teu nome. Por essa glória nós te somos gratos, por Jesus Cristo teu Filho, bendito na glória por todo sempre. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Glória a Jesus, aleluia. Alamacia cantala, siala. Urianda la mi cantala, suria lama. Glória a Jesus Santo, aleluia. Deus seja louvado. Santo é o Senhor Jesus. Isso é para nós nos lembrar, meu irmão, do que a igreja de Deus é capaz quando nós estamos em comunhão, meu irmão. Até onde você pode chegar quando você entra em comunhão. Glória ao nome do Senhor. Vamos cantar o hino 322, amados. 322. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Glória, glória a Deus nas alturas. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Força, irmão, canta.
Canta, igreja, força! Glória a Jesus, glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Agora, prezados irmãos e irmãs, sem deixar essa comunhão se afastar de nós, nós estaremos no momento dos testemunhos, os irmãos e as irmãs que forem testemunhar. Pedimos apenas que usem de bastante prudência, deixando esse momento para louvar o Senhor, o nosso Deus, para engrandecer o Senhor. Mas faz o que Deus te puser no coração. No final dos testemunhos, a irmã Júlia vai vir à frente, que ela tem alguma parte para passar para nós, um serviço importante da obra da piedade, que a Irmandade vai tomar ciência no final da testemunhança. Estamos na liberdade dos testemunhos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Tá ligado? Tá? Santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor nosso Deus. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Exaltado é o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém, irmão, senão vou passar a palavra para a irmã Júlia, nós não temos por que perder tempo. Alguém tem alguma obra para contar? As irmãs, que pena que Deus parou de operar, que dó. Que dó, o Senhor parou de fazer obra no meio da sua igreja. Ah, começou? Que bom. Começou agora, glória a Deus. Fala bem pertinho do microfone, por favor. Amém. Deus seja louvado. Amém. É muito bom poder sentir a presença do Senhor, né? E tudo que Deus faz na tua vida, não importa ela se é pequenininho ou se é grande. Se você tem que falar, fale. Não guarde para você aquilo que Deus coloca no teu coração. Não leva para casa aquilo que Deus coloca no teu coração. Amém? E assim, eu só quero agradecer ao Senhor. Mais uma vez passei por uma cirurgia na terça-feira passada. Correu tudo bem, graças a Deus. Né? E eu creio que
Deus mais uma vez foi comigo e me deu a vitória, Amém. né? E assim eu louvo ao nome do nosso Deus, tão maravilhoso, tão grandioso, que grandes coisas tem feito o Senhor na nossa vida. Por isso estamos alegres, porque como o irmão Rodrigo falou, né? Quantos partiram, quantos foram, mas quantos estão aqui ainda adorando ao Senhor? E aqueles que se foram, já estão adorando pessoalmente, lá na glória, ao nome do Santo dos Santos, né? Já estão lá guardadinhos, né, até aquele dia, grande dia que todos nós vamos ter que prestar contas, né, ao Senhor, né? E agradeço ao Senhor por essa grande oportunidade de poder mais uma vez estar na casa do Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Irmandade, que tem orado por nós, né? Que eu tenho certeza que muitos têm orado, né? E agradeço ao Senhor e que o nome do Senhor seja eternamente louvado. Amém? Amém. Vai precisar aumentar aí, né, Mara? Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele ainda vai fazer, por todo o cuidado que Deus tem tido comigo. E, irmãos, Deus fez uma obra na minha vida essa semana. Eu estou passando por uma dificuldade na minha vida financeira, mas sou eu que sou errada, já confesso a Deus que Deus sabe que ainda não consegui controlar a minha vida, e por vários motivos. E Deus colocou uma irmã para me abençoar nessa semana. E essa irmã chegou com uma quantia e colocou na minha bolsa. E eu creio que foi Deus que colocou no coração dela. Eu confesso que para mim é muito difícil. Eu confesso, porque eu nunca fui acostumada a receber as coisas. Eu sempre fui acostumada a doar. Eu sempre doei muito. E hoje eu estou aprendendo a receber também. E Deus tem me ensinado muito nessa dificuldade. Eu sei que é isso que Deus quer da minha vida, quer me ensinar. Sabe, muitas coisas, às vezes a gente também tem um pouco de orgulho, de vaidade. E Deus, Ele começa a trabalhar na sua vida dessa maneira. E às vezes você recebe alguma coisa e não sabe nem agradecer. Você fica tão sem graça. E que, na verdade, você queria que fosse de outra maneira, e não é dessa maneira, é da maneira que Deus quer. E aí Deus falou, não, você vai receber esse valor, e você vai fazer aquilo que você precisa fazer. Então, assim, Deus, Ele cuida da gente nos detalhes. Deus cuida da gente daquela maneira que você precisa ser cuidado. Então, eu agradeço a Deus, porque Ele tem feito muita obra na minha vida. Às vezes parece pequeno, mas não é. Eu vejo a grandeza do Senhor, os detalhes dEle e a perfeição que Ele tem nas nossas vidas para uma pessoa tão imperfeita na presença do Senhor. Então eu quero engrandecer o nome do Senhor, louvar, adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Deus seja louvado. Amém. Pode vir, Julinha. Opa, vem, mas espera, irmão, testemunhar ali. Já fica 2 passos mais perto. Vem, ela vai passar um recado da piedade. Deus seja louvado. Amém. Sou grato a Deus, irmãos, pelo perdão dos meus pecados, coroa da vida eterna, que Deus concede, se eu for fiel à sua palavra até o fim, irmãos. Agradeço a Deus pelo dom da música, o selo da promessa, ao qual essas joias permanecem dentro do meu coração também, irmãos. Louvo a Deus que agora, no fim do ano, passei eu também uma dificuldade muito grande, o qual a porta de emprego se fechou na minha vida. E eu confesso, irmãos, que eu senti muita saudade de congregar, por quanto eu moro um pouco longe, mas sempre orando, sempre buscando, comuniquei ainda com o nosso ancião a minha necessidade, pedi para que orasse a Deus.
E eu fiz um voto na presença de Deus, irmão. Se o Senhor abrisse a porta de emprego, eu engrandeceria o seu santo nome. Eu louvo a Deus que assim o Senhor cumpriu o desejo do meu coração e foi além, irmãos. Porque além dele me preparar um patrão, ele me preparou um amigo, um companheiro para nós congregar. Hoje ele está aqui congregando conosco e o nome de Deus também está sendo glorificado. Eu sou grato a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Amém. Vocês imaginem esse Jefferson na feira, o quanto que ele não prega para a turma nessas feiras de final de semana. Vai, Jujuba. Amém. O irmão Bruno tá com que arca com você, Ju? Acho que sim. Tá de perseguição. Me persegue não, hein, que eu oro a Deus. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Senhor, porque Deus, Ele tem sido bom na minha vida. Ele tem sido fortaleza nos dias de angústia. E como Ele nos conhece, Ele sabe que nós confiamos nele. Eu pedi oração para a Irmandade no dia 13 de dezembro, para minha avó. Para minha avó mãe, porque eu fui criada com a minha avó. Eu tive pai nem mãe, tive vó, que foi tudo isso. Uma mulher sensacional. Uma mulher que ela guardou a fé. Ela combateu o bom combate. E os irmãos oraram, nós estivemos juntos. E a minha família, por vários motivos, todos conhecem, mas poucos permaneceram. E tinha uma tia minha que há muitos anos ela se afastou da igreja, ela não queria mais saber. A minha irmã é de outra religião. E a minha avó, ali, no leito de angústia, ela pediu oração para as duas. Na verdade, ela fez cada filho que não orava mais e que não congregava mais, orar e pedir em nome de Jesus e dizer amém. E eu, como eu sou míope, eu enxergo muito pouco. Espiritualmente falando, então, enxergo bem menos. Eu, da minha pequenez, eu achei que... Falei, Senhor, se o Senhor não trazer minha avó para casa, eles vão achar que oração não tem validade. E a gente sabe que oração vale muito. E a minha avó faleceu. Ela morreu 10 dias depois. E eu falei, Senhor, ela faleceu. Mas e aí? E aí o Senhor me mostrou que os que não oravam passaram a orar. No dia do velório dela, o exame do Covid chegou 8h10 da manhã, 8h40 ela faleceu. Ela estava esperando o exame do Covid. A gente pôde fazer o velório, teve um culto assim como ela quis, os hinos que ela quis, que foi hino de agradecimento, engrandecendo o nome do Senhor. E no momento do culto, a pastora da igreja que ela era, perguntou para a minha família, vocês crê que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia? Porque aquele que crê e dizer com os seus próprios lábios, esse será salvo. E eu pude ver diversas pessoas, inclusive a minha tia, que fazia anos, que dizia até que não cria mais em Deus, dizer, eu creio. Então eu acredito que foi tudo grande parte de um propósito. E eu peço a Deus que Deus me dê a graça de até no dia da minha morte eu puder arrastar aqueles que estão para trás. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. A minha família continua unida. Parece que a gente está se amando mais do que antes. Porque a gente achava que assim que a avó fosse embora, não ia ter mais nada. Minha tia, a gente continua junto e parece que a gente está mais junto do que antes. Glória a Deus por Louvado isso. seja Deus. Vamos lá. A obra da piedade dessa igreja ela não tem parado, ao contrário, tem estado a todo vapor. Desde o dia 15 de março que foi decretada a pandemia, nós temos recebido todo mês, no mínimo, 10 caixas de leite e 10 cestas básicas. No mínimo, todo mês recebe. Nós fizemos muitos atendimentos durante a pandemia, muita gente foi socorrida, muito pai de família recebeu comida, muita criança tomou leite. E isso não mudou. E outras necessidades apareceram. Em dezembro, surgiu uma missão diferente para nós.
São 5 tribos quilombolas. Essa tribo fica no Vale do Ribeira, Itaporangaba, o município. São no total 113 famílias e 84 crianças. Vejam bem, crianças lá eles só consideram até 12 anos. 12 anos, 13 ele já não é mais criança, eles já estão preparados para a vida, se vocês me entendem. Tudo que um adulto faz, um de 13 anos pode, inclusive as mulheres. Eles casam, né, Juliana? Casam. São obrigados a casar. Mas é cultura. Uma cultura que, em nome de Jesus, breve vai ser extirpada. Assim como ainda muitos missionários sofrem em tribo indígena explicando que uma criança deficiente ela não é uma maldição, ela é uma bênção. E o evangelho tem entrado nesse grupo. E por alguns motivos a igreja que ajudava esse pessoal, eles se retiraram. E esse pessoal ficou desassistido. Nós enviamos em dezembro 25 quilos de arroz, 15 quilos, vou resumir, mais de 60 quilos de comida para lá. E fora que nós tivemos mais de 30 atendimentos só em dezembro, irmãos. Mais de 35 caixas de leite, 40 cestas básicas enviadas para o interior, mais roupa, sapato, calçados em geral, mais cobertor. E ainda sobrou o celeiro cheio. Glória a Deus. Nós estamos atendendo, não para. Veio uma família ontem, precisando de gás. Foi doado. Segunda. E o nome do Senhor ele foi engrandecido e glorificado. Na última semana de fevereiro, ou na primeira semana de março, eu, o irmão Albens e mais alguns irmãos vamos para essa tribo, para esse grupo de quilombolas. Nós vamos sondar a terra, vamos levar provisão para lá. Nós vamos levar de início a proposta kits para as crianças, de higiene bucal, apostila lúdica com textos bíblicos, com histórias da Bíblia. Fica pronta amanhã. Amanhã já entrega. Glória a Deus por isso. Levar absorvente, fralda descartável. A gente não tem informação se tem deficiente, se tem idoso. Isso a gente não tem porque eles são muito fechados. O que a gente consegue ter de informação foi isso aqui. Que o nome das tribos lá é os Bambas, Pilões, Maria Rosa, Bento João e Poço Grande. São os remanescentes que sobraram da escravidão. E alguns índios que não estão sob a jurisdição da FUNAI, que não quiseram ficar, e acabaram se refugiando lá. Lá eles vivem do palmito, plantaram arroz, não deu, e o irmão que foi em dezembro falou que umas 10 casas estavam comendo arroz cozido com sal, e um arroz cheio de caruncho, com um monte de criança. A situação é crítica, ela não é boa. Obviamente que a gente vai tentar juridicamente falar com o município para ver se tem como fazer uma intervenção também municipal, mas nós como corpo de Cristo, nós como servos de Deus, como Jesus nos ensinou, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como nós nos amamos, eu queria comer arroz puro. E se Deus nos deu a oportunidade de saber e nos trouxe a mão, às vezes a gente tem tanta vontade de ir para a África, a gente fica tão comovido com aquelas crianças magras da África. A gente tem África aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira. A gente tem África aqui do lado. Criança que não tem nada. Mulheres que a criança mama o seio e que é só pele. Não tem nem glândula mamária, de tanto que ela suga, procurando leite, e não tem. Nós ganhamos, pela misericórdia do Senhor, 70 pacotes de leite em pó. Mas nós temos 84 crianças. Então, eu conto com a ajuda dos irmãos. A proposta é ousada, a necessidade é grande, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. É difícil achar quem faz, é difícil achar quem vai, mas é mais difícil ainda achar quem doa.
Porque, infelizmente, nós estamos numa época difícil, Verdade. em que o povo está retendo. Eu não digo que o povo está com a mão mirrada, eu não digo isso nunca. Porque o povo tem para abençoar. Porque eu tenho, porque o Senhor tem me abençoado. E ter para abençoar não é muito. É 1 litro de óleo, isso é ter para abençoar. É 1 pacote de sal, isso é ter para abençoar. Não é muito, é o coração, é o pouco, é uma moeda, é aquilo. Então, quem puder, quem tiver intenção, quem quiser participar, ir nesse campo missionário junto conosco, eu peço que procure a gente. Fale, irmão, o que está precisando? Eu posso ajudar nisso. Fala, mas o que eu vou fazer? Eu vou doar um feijão? É, um feijão. O seu feijão faz toda a diferença. Muitas vezes, eu cheguei aqui na semana passada para montar uma cesta, e antes do Natal, antes do Ano Novo, cheguei para montar uma cesta e vim preocupada. Falei, nossa, não tem mais arroz, eu só tinha 4 quilos lá quando eu saí. Meu Deus, liguei para minha mãe e falei, mãe, você tem um pacote de arroz aí? Que eu preciso montar uma cesta para levar hoje. São 6 crianças. Ela falou, tenho. Quando eu cheguei aqui, eu quase tive um treco. Tinha um fardo de arroz, tinha panetone, tinha pasta de dente. Eu quase tive um treco. Eu sentei, eu falei, meu Deus do céu. Eu não tinha alegria maior. E quando eu cheguei lá, aquelas crianças ficaram tudo doidas, pulando, aquela coisa. E a melhor parte é você entrar e você ver a pessoa chorando e glorificando a Deus e dizendo, verdadeiramente Deus existe e está na minha vida. Isso não tem preço. E isso é resultado de cada um de vocês. E eu não posso, eu tenho um compromisso com o Senhor. E eu preciso dar honra a quem tem honra. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer ao meu Deus pela Kelly Mulato, a minha companheira, que desde o começo da pandemia, a Kelly está comigo, me liga, manda mensagem, a gente fala todos os dias. Ela é uma batalhadora. Eu peço que, assim que possível, pela misericórdia, orem pela vida da Kelly, apresenta que ela é uma serva valorosa, ela é uma Dorcas na mão do Senhor. Verdade. E eu quero louvar a Deus pela vida dela e agradecer a cada um, principalmente aqui do Alphaville, que tem sido canal de bênção para a obra da piedade, que tem alcançado São Paulo inteiro. Amém. É isso, e nós vamos ter grandes resultados, porque a proposta é grande, Amém. mas o milagre é maior ainda. Deus seja louvado. Amém. Eu creio que durante essa pandemia, eles fizeram pelo menos uns 500 atendimentos, Moine. Pelo menos uns 500, né, irmã Júlia? Graças a Deus. Tudo fruto do amor da Irmandade. Eu falei com a irmã Júlia mais cedo, até acabou esquecendo de falar, mas eles chegam num local, com todos esses provimentos que Deus vai preparar e que Deus já tem preparado, atravessam uma balsa de 25 minutos e depois caminham 2 horas com tudo nas costas, no meio do mato. Ou no cavalo, para levar onde tem que levar. Então, você que tem vontade de trabalhar na obra de Deus, tem uma boa oportunidade aí. Carregar 2 horas, uns 2 fardos de arroz nas costas, vai ficar forte, igual um Bruno, assim. Vai ser uma bênção. Então, irmãos, agora mais do que nunca precisamos fortalecer essa mesa do amor, tá bom? Por favor, alimentos não perecíveis e qualquer outra forma de contribuição será muito bem-vinda para atender essas pessoas, esses nossos irmãos que tanto precisam do Senhor. Oi? Cobertor, porque já chega frio. Máscara. Ah, muito mato, tá. É no meio do mato, no meio daqueles cafés, aquelas bananal lá que tem indo para Curitiba. Vamos fazer a nossa parte. Então, nós temos aí o restinho de janeiro e pelo menos a primeira quinzena de fevereiro para a gente conseguir fazer esses atendimentos, tá bom? Todos os alimentos não perecíveis serão muito bem-vindos. Os cultos aqui no Alphaville, terças, 14 horas, hoje, quartas, 20 horas, sábado, às 10 da manhã, o culto das mulheres, e domingo, às 10 e às 18h30, culto de toda a nossa Irmandade, o culto da família, estão todos convidados a estarem conosco. No dia 24, que é um domingo, nós teremos ensaio às 8h30 da manhã, ensaio da orquestra. E todas as sextas-feiras, às 21 horas, nós temos live de estudo bíblico com o irmão Cosmo, que é gerado aqui do escritório da igreja. Tá em qual assunto ainda, irmão Cosmo? Na pessoa de Deus ainda? Para qual que é o próximo? Qual que é o próximo assunto? Ele vai olhar lá e vai falar. É importante falar porque eu sei que a pessoa de Deus tinha encerrado, né?
E agora acho que vem o próximo tópico. Já tem uns 2 meses ou mais que nós estamos fazendo, que o irmão Cosmo, aliás, está fazendo esse trabalho tão bacana, e a Irmandade tem compreendido, e está ficando bom, porque nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Isso traz para nós luz, e o nome de Deus é glorificado. Enquanto ele acha lá, vamos chamar outro hino para a palavra. Quem sentir pode chamar. 22? 2. A hora que achar, me fala, irmão Cosmo. Aí nós anunciamos aqui para a Irmandade, não tem problema não. Perdão, irmão N, mais alguma coisa, irmão, para anunciar? Cântico 22. Dia 23 de janeiro, que é sábado, sem ser esse sábado próximo, nós teremos reunião ministerial nessa congregação. 7h, só os anciães, e às 20h, reunião geral para todo o ministério da obra de Deus. 22. Oi, segura aí, irmã Dani. Tá, encerrou a pessoa de Deus, e esse próximo assunto, a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Começa sexta agora, depois de amanhã. Pois não, irmã Cátia? Segunda, muito bem lembrado. Segunda às 20h, reunião de oração. Todas as segundas-feiras, às 20h, tem reunião de oração nessa congregação. Já aproveitar, já que já interrompi, dia 25 começa a vacinação. Então, na próxima semana, para a alegria do irmão Bruno, nós vamos avisar para a Irmandade aquele propósito lá de quem tem coragem de fazer, que quando saísse a vacina, nós íamos fazer 30 cultos seguidos aqui no Alphaville presencial. 30 dias de culto. E teve uma turma que falou amém naquele dia lá. Não falou para mim, falou para o Senhor. Eu vou vir aqui nem que seja sozinho, como a irmã N e eu, nós vai revezando. Um dia eu prego para ele, outro dia ele prega para mim. A irmã N vai ficar felicíssimo de congregar 30 dias seguidos aqui, né, irmã N? Vai ser uma bênção. E nós vamos glorificar Deus. Tá bom? 30 dias de culto, eu quero ver se já nasceu um demônio para impedir nós de vir aqui, irmão. O Senhor é bom e o seu nome vai ser sempre glorificado na nossa boca. Vai, mandando uma introdução bem autona, daquelas, mandando, capricha. Mais ou menos, tá bom. Coragem. Observa mais.
Irmãos, houve um questionamento aqui na live, como a live está muito cheia de gente assistindo o culto agora, nós não podemos deixar que a Irmandade fique em dúvida, tanto mais a nossa Irmandade que frequenta a CCA, não só aqui em São Paulo, mas em todo o país que estão nos assistindo nesse momento. Houve um questionamento sobre o uso do véu. A nossa irmã Júlia, que testemunha agora, é da obra aqui, esses poucos versículos, 6 versículos, parece que foi muito rápido, foram 7 anos. Quando ela volta, começou a ficar desesperada. Cadê minha casa? Cadê? 7 anos longe? Numa fome daquela, você acha que já não tinham tomado tudo? Não é? Cadê minha casa? Cadê minhas terras? Cadê as coisas que eu tinha? E nisso, Gease, que era o moço de Eliseu, está conversando com o rei. Olha como que Deus faz as coisas. Não viu a nossa irmã falar agorinha? A Júlia falou aqui para nós. Tudo tem um propósito de Deus. Glória ao nome do Senhor. Tudo tem uma finalidade. Tudo tem um objetivo. Tudo tem um porquê. E hoje o Senhor coloca no nosso coração uma fé, irmão. Uma fé inabalável de que tudo está no controle do poder de Deus. Vocês creem nessas coisas, irmão? Que pode o diabo revirar no inferno quanto ele quiser, nada sai do domínio da mão do nosso Deus, irmão. O adversário tenta demover você, tirar você da presença de Deus, levar você para longe do Senhor, para você ser uma ovelha desgarrada e ele te pegar fácil. Mas o Senhor te disse, se você ficar debaixo das minhas asas, a minha palavra será escudo e broquel na tua vida. Nisso, o rei pergunta, conta para mim, o que Eliseu tem feito de bom? Que coisa ele tem feito? E Gease está aqui, conta, que fez isso, e faz aquilo. Olha, tem uma mulher aí que o menino morreu, e Eliseu foi lá e clamou, e Deus deu a vida para o menino outra vez. Nisso que ele está falando, entra a mulher. Olha, irmão, que coisa, irmão. Santo é o Senhor. A mulher, depois de 7 anos, chega para falar com o rei, na hora que Gease está falando dela, irmão. Dá para brincar com esse Deus, meus irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. Na nossa vida não tem coincidência, não, irmão. É tudo um plano traçado milimetricamente. Cada piscadinha do teu olho está escrito no memorial de Deus. Está determinado por Deus, irmão. Às vezes a gente atrasa para um compromisso. Às vezes a gente perde alguma coisa e fica angustiado e fica entristecido, irmão. Deixa Deus cuidar da tua vida, irmão. Deus não fecha a porta. Deus faz você crescer, nem que seja na marra. Ele faz quando que aquela porta se feche, para que você consiga outra muito melhor. Se o irmão não tivesse perdido emprego, nós tínhamos um testemunho a menos aqui essa noite. Dá glória a Deus. Deus está trabalhando na tua vida, irmão. É tudo um ciclo. Está tudo interligado. Quando o menino está falando para o homem, para o rei, entra a mulher, eles falam, aí ó. Essa aí é a mãe, essa aí é a mulher que eu falei do menino. Olha o menino aí que estava morto, o tamanhão que está já grandão. Glória ao nome do Senhor. Ela vai e fala para o rei, eu preciso disso, mas isso. Fala, é? Porque ele vê a mulher, é um milagre ambulante. Olha o menino morto aí. Pegou um eunuco, irmão. Te deu, a palavra não mente. Deu tá dado, não é? Não falou que emprestou, nem que alugou. Pegou um eunuco, deu para ela. Ó, agora, eunuco cuidava de dinheiro e cuidava de mulher. Ele era castrado. Agora você vai cuidar das coisas dela. E não ia mexer com ela, não tinha perigo. Agora você vai cuidar das coisas dela, vê tudo que é dela, devolve tudo e toda a renda, desde o dia que ela saiu, até agora quando ela voltou, e você vai cuidando, vai administrando para ela. Ela deve ter dado muita glória a Deus, né, irmão? Glória ao nome do Senhor. Vou pregar o que Deus está mandando. Eu vou fazer acontecer alguma coisa boa na tua vida. Às vezes um trupicão machuca a cabeça do dedo, mas faz você andar para frente. Dá glória a Deus. Eu vou passar na tua vida por um milagre. Bem-aventurado aquele que tem o coração nas coisas de Deus. Contei para os irmãos aqui, contei para o irmão uma vez no escritório. O irmão morava ali no Morumbi, ali perto do Einstein, do lado bom, não do lado da favela, do lado bom. Está lá cortando aquelas plantas de japonês que cresce pequenininha, bonsai. Coisa de gente desocupada. Cheio de dinheiro, está lá cortando aquelas plantinhas lá. Se é nós, não, vamos, pega uma foice e abre o braquiário que não fica uma. E está lá cortando aquele bonsai, diz que faz terapia, que vai desestressar.
A gente se estressa virando uma amassada de concreto, enchendo uma laje, mas estava lá. De repente passa um mendigo, mal cheiroso, maltrapilho, mas esse irmão é um servo de Deus. E o Senhor falou com ele: meu servo, era um domingo, chama ele para almoçar. Ele falou: Senhor, mas só se for agora. Foi no portão para abrir o portão, o segurança da casa falou: o senhor tem certeza? Ele falou: abre ligeiro, como estão indo embora, rapaz. Ele abriu o portão e falou: vem cá. O rapaz olhou meio desconfiado, porque eles estão acostumados a ser maltratados. Falou: você não quer almoçar comigo? Ele olhou para trás e falou: eu? Ele falou: eu quero, estou com muita fome. Então vamos entrar. Largou as tesourinhas dele lá, o bonsai, entrou com ele para casa, a esposa veio e deu uma parada na casa assim meio assombrada. Imagina o susto da irmã. Falou: meu bem, nós temos um convidado hoje. Ela falou: é mesmo? Falou: ela falou: glória a Deus, vou mandar pôr mais um prato na mesa, que maravilha. Olha que coração, irmão. Falou: meu bem, falta uma meia horinha para o almoço ficar pronto, leve ele lá no quarto, deixa ele tomar um banho, arruma uma roupa para ele, cuida dele, faz a barba dele. Você está aí sem fazer nada? Ele falou: boa ideia, glória ao nome santo. Devia ter uns 40 empregados para fazer, mas a missão que... A missão que é minha, irmão. Não vai ficar para ninguém fazer. Aquele que tem amor à obra, ele desce até o chão, ele lambe o pó para exaltar o nome desse grande Deus. O Senhor te diz: você já comeu muita poeira dessa vida, mas você vai comer o melhor dessa terra. Ele não levou no outro quarto, não, levou no dele. Tomou banho no banheiro dele. Depois ele fez a barba do rapaz, ficou bonitinho, deu uma acertada no cabelo, pegou uma roupa bonita, pôs nele. E a mesa estava posta. Vamos almoçar. A irmã olhou, vocês mulheres são observadoras aqui só, o moço dos olhos azul da cor do céu. E a irmã só ganhando ele, comendo ele, bem bonitinho com os talheres, bem portado à mesa. Ai, que coisa, que mendigo mais chique. As irmãs são terríveis, né? As mulheres vê tudo mesmo, né? Nisso, acabou o almoço, ele falou: bom, vou fazer alguma coisa por ele, pegar um dinheiro. O Senhor falou com ele: meu servo, é só isso. Mas vou dar um dinheirinho para ele, vou comprar uma casa para ele. Só isso, despede ele em paz. Despediu ele em paz, obrigado, não deu um centavo, não deu R$1, não deu nada, mãe, foi embora. O tempo passou, veio uma grande crise, eles fabricavam uns componentes das asas dos aviões para a Embraer, veio uma crise muito grande e eles quebraram. Foi morar no Lago do Arocha, num apartamento que sobrou de tudo que perdeu. E a única filha do casal foi acometida de câncer no estômago, uma jovenzinha, e quando descobriram em fase terminal, venderam mais alguma coisa que tinha, salvo engano, mandaram para Boston, nos Estados Unidos. Chega lá, aquela luta, não consegue tratamento, não consegue cuidado, as coisas muito difíceis, e de repente a irmã está lá com a menina, morre, não morre no hospital, e ele aqui no Brasil, pegando o restinho que tinha para fazer alguma coisa. Ela está sentada desolada, chorando num corredor em algum lugar, a menina estava em algum lugar também internada, ali naquele mesmo hospital, passou um médico. E ela tinha falado com alguém ao telefone, e acho que aquele médico ouviu, e veio falar com ela: oi, tudo bem? Quando ela olhou, falou: ai, só de ouvir alguém falando minha língua já é um alento. Você é brasileira? Falou: eu sou brasileiro. Aí, o que está acontecendo? E brasileiro, onde se encontra, sempre se ajuda. Minha filha tem isso, e não consegue tratamento, e não consegue ajuda. Acho que é tudo pago, né, mãe? As coisas são muito difíceis. Ele falou: ela falou: então tá bom, espera um pouquinho. Juntou aquela papelada, foi embora. Dali mais de 1h30 volta ele. Mais de 1h30. E ela ficou esperando. Ele veio com todos os papéis, mais um outro tanto de papel. Falou: ela vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Nós vamos cuidar, ela vai ficar hospedada em tal lugar, vai ser assim, vai ser assim. A senhora vai ser hospedada também em tal lugar, assim, 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 assim. Tá tudo certo. Já já sua filha tá boa, vocês estão em casa e vai ficar tudo bem. Ela ajoelhou, irmão, Wayne. Ajoelhou nos pés dele, agarrou a perna dele assim e começou a agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. O que eu faço para pagar? Ele pegou na mão dela, ela olhou para cima, glória ao nome do Senhor. Quando ela olha para cima, aqueles dois olhão azul de novo, glória ao nome santo do Senhor. Ele falou: você não precisa me pagar nada. Um dia eu caí no mundo das drogas, esqueci de tudo, deixei minha família, deixei minha profissão, eu sou médico oncologista, glória ao nome do Senhor. Eu caí na Cracolândia e virei andarilho, passei na porta da tua casa, teu marido me pôs para dentro, me deu banho, fez a minha barba, me deu de comer, e me anunciou o maior tesouro que eu ganhei na minha vida. Jesus Cristo é o Salvador da minha alma. Paz de Deus, minha irmã, levanta, eu estou aqui, está tudo certo. Dá para vocês dar um glória a Deus, não dá, Enem? Dá
Dá para dar um glória a Deus aí ou não dá, meu irmão? Dá para hoje você pisar na cabeça do diabo e Deus te mostrar que não tem coincidência na tua vida, que está tudo traçado, um plano certinho, não vai cair um tio, não vai cair um jota daquilo que Deus determinou na tua vida. Pode sair daqui hoje dando glória a Deus. Eu estou dando um start na tua vida, as coisas vão começar a acontecer, do norte, do sul, do leste, do oeste. Quem te deve te paga, quem te persegue vai parar, o diabo vai sair do teu caminho. É noite de vitória, é noite de vitória, é noite de derramamento. Recebe, irmão, em nome de Jesus. Só os crentes, dá glória a Deus. Pega a palavra de Deus e sai daqui glorificando o Senhor. Tem coincidência, irmão? Que coincidência no inferno. Tem Deus na nossa vida, irmão. Tem o Senhor cuidando do nosso destino. Pode ter certeza, eu vou abrir um portão na tua vida. Ruth não estava rabuscando espiga? Não é rabiscando de rabiscar papel, não. É rebuscando. Pegando o que ninguém queria. A turma pegava a espiga que não prestava, ela pegava para comer. Não é isso, irmão Cosmo? Nas gavelas, nas gretas entre os pés de milho. Ela falou para a sogra, teu Deus será meu Deus, tua casa vai ser minha casa, teu povo vai ser meu povo. Se nós morrer, nós morremos junto. E está lá, no bocado seco, rabuscando espiga que ninguém queria. De repente chega o bom da boca, chega Boaz, o dono da vinha, o dono do milharal, da lavoura, homem rico, e olha, falou, mas quem é aquela moça? Mas que moça bonita lá, quem que é ela? Falou, é a Ruth, ela está aí desde cedo pegando as espigas que ninguém quer, coitadinha. E nós deixamos de dó dela morrer, aí Deus vai no coração dele e faz crack. Aí ela casou com ele, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Irmão, deu uma calamidade, Deus suscita um milagre, irmão. De alguma coisa ruim, Deus faz uma coisa boa na tua vida. Um dia, eu entrei no Hospital Geral de Guarulhos com 3 olhinhos de unção para ungir o sogro do irmão Dutra, diácono lá dos Pimenta. E fiz a unção do irmão e vim saindo. Irmão, gastei os 3 olhinhos ungindo. Deve ter ungido umas 100 pessoas lá. Por causa de Deus faz obra na vida de um monte. Era 2 horas da manhã, eu estava para dentro do hospital orando com a turma, dando glória a Deus. Irmão, abre o teu coração para essa palavra. O Senhor te diz, eu vou dar um trombão com você essa semana. Eu vou dar um trombão com você essa semana. Ele te diz mais o Senhor, se você crê muito bem, se não crê, deixa para nós a bênção. Amanhã tem sinal na tua vida. Amanhã tem resposta de Deus na tua vida. Amanhã tem resposta de Deus na tua vida. Você está preocupado, o teu braço não alcança? Você esqueceu quem sou eu na tua vida? Você está brincando comigo? Eu sou teu Deus. Eu sou teu Senhor. Quando que eu te deixei? Você está preocupado com o quê? A tua vida está na minha mão. E por causa do meu nome que você carrega estampado na testa, eu vou atropelar tudo que é demônio por causa da tua oração. E onde você chegar, chega meu nome junto com você. Onde você passar, passa o meu nome junto com você. Ainda que você não tenha franqueza, ainda que você não abra sua boca, só por você estar lá, o meu nome vai ser glorificado. Preparemos-nos, irmão. Alguém aqui foi escolhido a dedo por Deus para uma grande obra na terra. Por amostragem, o Senhor te escolheu para uma obra na terra. Não serve, não presta, não pode, está sem liberdade. Ih, irmão, aqui não tem isso não. O Senhor te diz, eu te amo, você me ama, e nós vamos ficar junto um bocadinho aqui na terra, e por fim você vai morar comigo aqui no céu. Dá glória a Deus. Então, irmãos, essa mulher foi beneficiada por um plano, por um projeto, por um desígnio de Deus. E o Senhor te diz, irmão, até os teus insucessos, até teus prejuízos, está tudo anotado. Faz tudo parte. Mas vou te dar um alento essa noite por essa palavra. Um alento só. Soma tudo que você perdeu até hoje. Tudo. Pouco, muito. Na vida sentimental, na vida pessoal, na vida financeira, tudo que você perdeu, soma tudo. E agora lembra de todo o bem que Deus te fez. Eu duvido você estar no prejuízo, irmão. Eu largo a mão de ser crente se você estiver no prejuízo. Você está no lucro umas 10 vezes mais do que você perdeu. Se começar pela boca, você nasceu banguelo, está cheio de dente. Você não podia andar, você anda para todo lado. E tanta outra coisa que Deus já te fez. O Senhor te diz, abre a tua boca e dá glória a Deus. Irmão, eu quero ouvir o maior glória a Deus que essa igreja já deu, irmão.
Em nome de Jesus, abre a tua boca, meu irmão, dá glória a Deus. Glorifica o teu Senhor de toda a tua alma. A pandemia não te calou, governo não te calou, perseguição não te calou, fome não te calou, angústia não te calou, pecado não te calou, o inferno não te calou. Abre a boca e dá glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Vai em paz para a tua casa, com teu coração cheio da presença do Senhor, dizendo: Deus, perdi o que perdi, mas eu estou no lucro, Deus é comigo. Você então não percebeu que do nada as coisas acontecem na sua vida? Você está desapercebido, você está dormindo, irmão? Você não está vendo que do nada, quando as coisas travam, engastanham, o caminho fecha, o Senhor vem, tira você, põe do outro lado? Quando é dali a pouco o adversário vai te cercando, vai te enredando, vai te enleando, o Senhor vai... Pega, leva você para o outro lado. Deus te esconde quando precisa esconder, te faz aparecer quando precisa aparecer. Você não percebeu isso ainda não, irmão? Às vezes você encontra com gente que você nunca viu, às vezes você encontra com gente que há muito tempo você não via, às vezes a pessoa te procura, passa na tua frente e não te acha. É tudo Deus mexendo essas peças desse jogo da vida e fazendo as pessoas se encontrarem, fazendo os caminhos se cruzarem, fazendo as histórias se cruzarem, as experiências se cruzarem, e nasce uma família aqui, nasce uma amizade ali, nasce uma igreja acolá. Glória ao nome do Senhor. Meu carro, para encerrar a palavra, eu estava indo atender uma Santa Ceia em São Lourenço, em Minas, uns 7 anos atrás, e meu carro ferveu em Pouso Alegre. Esse irmão até faleceu, Deus já levou ele, aquele irmão diácono lá de Pouso Alegre, esqueci o nome dele. O carro ferveu, eu falei: mas olha, o pobre quando apanha está jurado. Como é que eu vou chegar na Santa Ceia desse jeito? Se ela não jura, lá a estrada é ruim, irmão, é 250 km, é ruim para chegar. Então era 250 km para ir, 250 para voltar, só atendia a Santa Ceia e voltava, era 500 km, eu não lembro. Senhor, tem misericórdia. Dali a pouco para um Voyage preto atrás do meu carro. Era umas 6 horas da tarde. E aí, tudo bem? Esqueço o nome do irmão dele. Tá tudo bem? Tudo bem. Um senhor negro, bem carequinha, mais carequinha como um Bruno. Aí ele falou: o que aconteceu com o carro? Aí eu falei: ferveu, o carro ferveu. E eu estava meio aborrecido. Ele falou: ferveu o radiador? Eu falei: vai ferver o quê? Eu falei: ferveu. Ele falou: o radiador ferve mesmo. Eu falei: é. Aí ele falou: onde você está indo? Eu falei: você é mecânico? Ele falou: eu não sou, não. Eu falei: então não interessa. Você não é mecânico? Ele falou: não, porque de repente eu posso te levar. Eu falei: não, então agora interessa. Vive Deus, irmão. Eu falei: não, eu estou indo em São Lourenço, na igreja, atender uma Santa Ceia. Eu falei: atender? Atender? Que outro povo que fala atender alguma coisa, se não é o nosso povo? Santa Ceia? Eu falei: é. Ele falou: paz Deus, irmão. Eu falei: amém. Glória a Deus. Por causa desse encontro, ele me levou mesmo para atender a Santa Ceia. Nasceu uma obra em Pouso Alegre, ele foi ordenado diácono, foi fiel ao Senhor até o fim, agora já dorme no altar da misericórdia de Deus. E você sabe que eu não sei que fim deu o carro, Dani? Não sei que fim deu, não sei quem levou naquela época, ou alguém ficou, o irmão Levi levou, não sei. Eu sei que eu estou aqui dando glória a Deus, não me lembro. Irmão, vai em paz para a tua casa, Deus vai fazer as coisas acontecer do jeito certinho na tua vida. Pode ficar sossegado, que o Senhor te diz: está tudo no meu plano, está tudo na minha mão, não se preocupa com nada. Eu te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu ainda sou Deus. Tem crente aí? Pode dar glória a Deus. Tem crente aí, não tem, meu irmãozão? Então vai em paz para tua casa, glorificando a Deus. Eu ainda sou teu Deus. 2019, 2020, 2021 e vem 2000 e tanto aí para frente, eu vou renovando meus votos de graça, de misericórdia, de amizade, de cumplicidade, de proteção, de carinho, de devoção tua comigo e de mim, da minha parte com você. Então receba essa palavra em nome de Jesus Cristo e vai em paz para tua casa dando glória a Deus. Tudo que é teu vai vir na tua mão restituído, corrigido, porque Deus é Deus, irmão. A irmã Lu, que era organista junto com a Dani quando no tempo da CCB, a Lu da Rose, roubaram um Voyage azul dela, um cangaço, um Voyage. Tudo de buiado o Voyage, roubaram, sumiu com o Voyage dela. Com 7, 8 anos, né, Dani? Mais de uns 10 anos, sumiram o Voyage. Um belo dia eles estão na casa, lá na Enseada de São Sebastião, bateram na casa. Aí fulano de tal, falou: fulano, tá, vai, nós achamos esse carro aqui lá pro lado do Paraguai, lá não sei para onde, esse carro é seu, ué.
Que faz 10 anos que está sumido esse carro. Irmão, reformadinho, novinho, bonitinho. Pensa num ladrão abençoado, irmão. Glória a Deus. Irmão, fique em paz. O que é teu vai vir na tua mão. Na tua mão é bênção, na mão do diabo é fogo puro. Ele não aguenta segurar, irmão. Nenhum anjo segura a nossa bênção. O que o anjo não pegou na mão, passou na boca do profeta. Quem dirá o que é na tua vida? Dá glória a Deus. O que é teu vem na tua mão quicando. Você vai abraçar e vai dar muita glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. O N vai orar por nós, ajoelhados, agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor eterno. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Glória, glória, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia. Outra vez nos encontramos, Senhor, nos teus pés, para te agradecer por essa comunhão, por essa boa oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa. Nós, aqui na congregação, os teus filhos, os nossos irmãos, nas residências, onde quer que eles estejam, mas todos nós, Senhor, participando das delícias que vêm do fruto do teu Espírito. Graças nós te damos, Senhor, porque no cantar dos hinos sentimos a tua presença. Graças nós te damos, Senhor, porque na primeira oração que tu tem dado ao teu servo, glória a Jesus, tu tem derramado sobre nós a doce presença do teu Espírito. Senhor, que alegria, que contentamento, Senhor. Aleluia. Que gratidão que bendito nós temos, Senhor, Deus, por termos estado na tua presença mais uma vez, Senhor nessa Jesus. Noite. Graças te damos, Senhor, pelos testemunhos, porque tu faz obras, opera maravilhas nos nossos meios. Sim, graças Jesus. Te damos por essa obra, Senhor, que tu tem confiado na mão da irmã Júlia. Permita, sim, Senhor, que ela possa ver florescer o fruto do teu amor nas mãos do trabalho dela e daqueles irmãos e irmãs que tu colocar ao lado dela para defender essa obra. Graças te damos por tudo quanto tu tem nos feito e maiormente te agradecemos, Senhor, pela tua santa e bendita palavra, Senhor. Graças te damos por quanto parece, Senhor eterno, que tu abriu o livro da vida do teu povo nessa noite e falou com riqueza de detalhes, Senhor. Contou os dias, contou os anos, contou os milagres e nós estamos saindo daqui agradecidos, Senhor. Aleluia. Porque estamos certos que em pouco tempo haveremos, Senhor, de cantar uma grande vitória na tua presença. Senhor Jesus. Despede-nos em paz, permita que nós que estamos na tua casa, Senhor, possamos voltar aos nossos lares, aos nossos irmãos que estão pela internet, seja em que tempo for que assistirem à transmissão desse culto, que possam sentir também a doce presença do teu Espírito sobre todos nós. É o que te pedimos, te rendemos graças em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amados, nos bancos onde os irmãos estão ocupando seus lugares, no banco à frente de onde você está, tem um envelope para as ofertas, para as coletas para a obra de Deus. Lembrando que as nossas ofertas, que a arrecadação dessa congregação também será destinada a esse projeto de atendimento dessas famílias, dessas pessoas, nossos irmãos. Mas isso já acontece desde sempre. A nossa prioridade é sempre a piedade. Depois da piedade atendida, aí é construção, é reforma, é o que quer que seja. Mas primeiro a piedade e depois os outros setores da igreja. Então pedimos aos irmãos, às irmãs, em nome de Jesus, nos ajude essa noite, que Deus te puser no coração. Se alguém precisar passar cartão de débito ou crédito, procurem a irmã Mara e o irmão Rodrigo lá na portaria, já agora, nesse momento, já passa o cartão para a gente orar todos juntos, para agradecer a oferta todos juntos. Alguém vai precisar passar cartão com os irmãos lá? Vai, minha irmã, tá bom, Deus que abençoe. Vamos aguardar? Que aí nós oramos todos juntos. Só atrasou um pouquinho o culto, tudo culpa do irmão Henry. Fala, meu irmão. Claro, pode, vem aqui. Não, Cosmo, o dia que você não puder contar uma obra aqui, irmão Henry vai ter franja, irmão. Vem, sabe aqui. O Osmo diz para nós, irmão, quero contar uma obra que Deus me tocou agora, e nós não vai ouvir? Não vamos ouvir, vamos dar muita glória a Deus. Vai lá, meu irmão. Amém.
Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos, quando o nosso irmão que estava pregando, eu lembrei de algo que eu pedi para Deus e hoje eu recebi a resposta. A minha cunhada, uma das mais novas, ela foi acometida de câncer de mama e ela começou a fazer o tratamento, fez a cirurgia, mas não sei o que aconteceu na vida dela, no decorrer. Isso tudo recente, viu, irmãos? Ano passado ainda, quase por volta, acho que de junho, julho, uma coisa assim. Ela desistiu do tratamento. E ela conseguiu no hospital muito bom em Jundiaí, que é muito difícil naquele hospital. Se eu não me engano, é o hospital universitário. E ela conseguiu com a indicação de uma médica. Deus preparou tudo. E até preparar para ela endereço, para ela conseguir o tratamento, senão ela não conseguiria. Cidadão de outra cidade não poderia fazer o tratamento lá. Mas algo aconteceu com ela que ela largou tudo. E ela começou a ficar quase em depressão. Minha esposa falou para mim assim, olha, se nós não orarmos pela Elaine, ela vai morrer, porque ela está entrando em depressão. E recentemente ela começou a voltar a ter tonturas, que era um dos sintomas. E eu fiquei sabendo, eu conversei com ela e falei assim, não desperdiça o que Deus te deu. Ela falou, mas eu acho que eu já perdi o tratamento, porque a mulher que me arrumar, eu acho que não vai querer mais me dar o endereço. Eu falei, mas volta lá. Ela falou, mas eu preciso voltar a trabalhar. Não, volta lá, porque Deus prepara o primeiro tratamento. Eu creio que a porta de emprego vem depois. Aí ela falou assim, Cosmo, eu vou orar. Se Deus quiser me tocar, falar comigo, eu vou esperar, não vou atrás de nada. Eu nem sei se vai dar certo. Ela chorou, saiu. Aí eu falei com Deus em pensamento, Deus, eu fiz um propósito contigo. Então toca nela nessa semana, para ela consiga esse tratamento de volta. Irmãos, quando foi hoje, fiquei sabendo pela manhã, que ela foi ontem em Jundiaí, e através de outra família, ela conseguiu o tratamento de volta. Eu fiquei tão alegre, eu lembrei do que Deus falou, quando o nosso irmão que estava ministrando, o Senhor tocou comigo e falei, conta, para aumentar a fé do povo do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Amém. Obrigado, irmão Cosmo. Glória ao nome do Senhor. Que bom que ela seja bem sucedida no tratamento, não é? Todos prontos? Podemos orar, mamãe? Dê-me um, digão. Senhor, colocamos nas tuas mãos as nossas ofertas, o fruto do nosso trabalho. Senhor, faz com que seja digno, que seja aceitável diante de ti. Muitos falam de ofertas, falam de holocaustos, mas ninguém ensina a tua igreja que até para ofertar financeiramente tem que ter um coração puro diante de Deus. Porque senão o Senhor não aceita oferta manchada. Limpa os nossos corações. Limpa a nossa mente, o nosso espírito, para que ao ofertar na casa do Senhor haja bênção e não maldição, não haja troca, mas adoração, devoção, que nós possamos venerar a Deus com tudo o que temos e com tudo o que somos. Recebe no céu essas ofertas, em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Os irmãos vão passar a recolher nos envelopes, nós vamos cantar o hino 157. Os irmãos poderão entregar para os obreiros que vão passar aí no seu banco, tá bom? 157. Mandani, faz uma estrofe para nós na oitava. Vai, Mandani, na oitava fininha. Esse é facinho, Mandani. Você não vai poder brigar comigo em casa. Vamos ouvir? Olha onde você vai morar, vai pensando. Nós vamos entrar todos cantando no coro com ela e depois volta na primeira estrofe a orquestra e a igreja inteira. Coro, vai. Breve no céu, os santos remidos receberão o reino e o poder. Breve os fiéis do mundo escolhidos
estrofe, todos juntos, vai. Mais uma, acabou? Assim é o tempo tão esperado em Jesus, o céu descerá, não desejado, pois isso é Glória a Jesus. Lembrando aos irmãos da live que na descrição do vídeo tem a nossa chave do Pix e os dados bancários para quem desejar ofertar na obra de Deus. Os irmãos que perderam algum pedacinho da palavra, não se preocupem, ela ficou gravada, né, Brunão? Nós vamos postar agora, logo depois, no final do culto, o trecho só da palavra, como é feita todos os dias de culto. Nós vamos orar no término do culto para 145 nomes que foram mencionados aqui durante a live, só agora, do começo do culto até agora. Mas antes, vamos fazer a oração do Pai Nosso, mas que nem crente, já vai dando 10 horas mesmo, pior do que tá, não fica. Acho que Deus fez tudo isso só para você não assistir o jogo, irmão. Só para você ficar aqui dando glória a Deus. O pior é que depois vocês entram no UOL e vê tudo, né? Qual que é aquele site de jogo que você vê lá? Os resultados lá. Você entra lá para ver o quanto o jogo deu. Olha lá. O peixe morre pela boca mesmo, não tem jeito.
O Bruno é ligeiro, fica bem quietinho. Não sei. Aí o boca aberta, Fortinet. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja. Glória a Deus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim, aleluia. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, o conselho da sua palavra estejam dentro dos nossos corações. Amém.